Com certeza, todo esse colorido que nos cerca já lhe causou interrogação algum dia. Que bom seria se pudéssemos admirar este espetáculo entendendo o que se passa com as misteriosas cores. Quem pinta o mundo? Como um único céu consegue ser negro à noite, azul de dia e às vezes avermelhado na fronteira entre os dois períodos? Uma pista muito importante: esses fenômenos só acontecem na presença de luz, e mais. Quando muda a cor da luz, o colorido de determinados objetos também muda. Que tal responsabilizarmos a luz por esses espetáculos? Como você se chama? Luz, somente Luz. No entanto, tenho vários apelidos. Que apelidos você tem? É uma história um pouco longa, mas vou tentar contá-la. Conte-me então. Tudo começou no primeiro dia, aliás, em plenas trevas. Já no final desse mesmo dia fui criada. Desde esse momento, saí por aí, refletindo, refratando, espalhando e fazendo muito mais. Mas como você é capaz disso tudo se é invisível? Quem é você? O que você é? Pois é, já falaram bastante a meu respeito. Muitos, inclusive, discordam da minha invisibilidade. Mas há uma verdade. Só é possível acompanhar o meu rastro se existe algo no meu caminho. Como assim? Simples. Quando eu saio do farol de um carro num dia de chuva, só é possível ver meu facho porque as gotículas de água me refletem, isto é, me atrapalham. Só é possível acompanhar o meu trajeto quando saio do farol de uma torre porque as partículas de poeira em suspensão se colocam no meu caminho, desviando-me para todos os lados. Ah, entendi. Continua a sua história. No início, os homens pré-históricos não estavam muito interessados nisso. Depois, no século XVII, travou-se uma grande discussão acerca da minha natureza. Uns diziam que eu consistiria em pequenas partículas, pois, ao incidir no espelho, era refletida como uma bola de bilhar em cima de uma mesa. Outros diziam que eu seria uma onda, porque alguns fenômenos eram características de onda, como o som produzido por cordas ou membranas. Quer dizer então que você é uma onda? Bem, essa foi a conclusão dos cientistas até o final do século XIX. Na verdade, as pesquisas do início do século XX apontaram novamente para a minha natureza corpuscular. Afinal das contas, o que você é? Não posso responder. Só é possível ao homem penetrar minha essência através das teorias e dos conceitos que ele cria. A natureza é um grande desafio à capacidade humana de compreensão. Os debates e as discussões dos cientistas são decorrência da tentativa de entender minha essência. Isso quer dizer que a ciência não chegou a uma conclusão definitiva sobre a sua natureza? Algumas vezes é vista como onda, outras como partícula? Isso, parece que você está entendendo o espírito da situação. Hoje, para a ciência, eu sou algo com duas faces, uma ondulatória e outra corpuscular. Talvez algum dia cheguem a uma outra imagem sobre a minha natureza. Por enquanto, me apresento com essa dupla identidade, como um agente secreto. Afinal das contas, devo imaginá-la como partícula ou onda? Bom, para a nossa conversa, que vai se encaminhar sobre o colorido do mundo, vou me apresentar como onda. Tudo bem, mas antes você falou que o som é uma onda produzida por uma corda ou membrana. E no seu caso, o que deve vibrar para que você seja produzida? Bom, aqui a história complica um pouquinho. Vamos relembrar o modelo que concebemos sobre a constituição do átomo. Ele é constituído de um caroço central, o núcleo, composto de prótons e nêutrons, em torno do qual giram os elétrons. Uma vez montamos o modelo do átomo no laboratório da escola. Pois é, desenvolvendo esse modelo e realizando algumas experiências, os cientistas chegaram à seguinte conclusão. Quando se acelera ou freia uma carga elétrica, o elétron, por exemplo, emitirá um tipo de onda. Você pode constatar isso utilizando duas pilhas, dois pedaços de fio, um rádio e uma lima. Ligue o rádio deixando o volume baixo. Segure uma das extremidades do fio na lima, friccionando a outra.
isso comprova? Ora, mostra que o fato de você ter acelerado ou desacelerado os elétrons presentes no fio fez com que eles emitissem algo que interferiu no sistema de recepção do rádio. Esse aparelho é construído para detectar ondas eletromagnéticas emitidas pelas emissoras e transformá-las em músicas e notícias, o que significa que esse algo produzido pelos elétrons acelerados no fio é também uma onda eletromagnética. Você poderia explicar de maneira bem clara o que é uma onda eletromagnética? Tentarei. Um transmissor, isto é, uma estação transmissora de ondas de rádio, é constituído fundamentalmente de um sistema elétrico vibratório, ou seja, são cargas elétricas vibrando em determinada frequência. Primeiro, precisamos recordar que uma carga elétrica modifica o espaço em torno dela. Por isso dizemos que cria um campo elétrico. O campo elétrico provoca uma modificação no espaço do mesmo tipo que a gravidade. A esta última dá-se o nome de campo gravitacional, como produzido pela Terra, por exemplo. Esse campo é responsável pela atração de outras massas em direção à Terra. Já o campo elétrico é responsável pela atração e repulsão de outras cargas. As cargas elétricas têm essa capacidade de modificar o espaço de tal forma que tudo que também tenha carga interaja com ela, seja pela atração, seja pela repulsão. Tô entendendo. Quando a carga elétrica é colocada em movimento, além de perturbar eletricamente o espaço, ela produz outro tipo de perturbação, que pode ser sentida por um ímã. Dizemos que essa carga em movimento produz também um campo magnético no espaço. Resumindo, uma carga elétrica parada produz uma perturbação no espaço chamada campo elétrico. Em movimento, perturba elétrica e magneticamente esse mesmo espaço. Essa perturbação ou tensão no espaço é conhecida como campo eletromagnético. Explique melhor, por favor. Uma carga elétrica posta em vibração acarreta na modificação dos campos eletromagnéticos estabelecidos no espaço. Seria como se, quando a carga vibra, os campos vibrassem junto com ela. As porções de campo mais próximas da carga recebem a vibração mais rapidamente do que as mais distantes. Assim, se acompanhássemos o caminho da vibração ao longo do tempo, veríamos algo que começa próximo à carga e que se propaga para cada vez mais distante dela. A propagação dessa vibração damos o nome de onda eletromagnética, que nada mais é do que a modificação do campo eletromagnético de uma carga. Isso é difícil de entender. Você poderia dar um exemplo conhecido? Certamente. Num lago, a superfície da água pode ser associada ao campo eletromagnético. Se algo cai nessa superfície, é criada uma vibração num ponto do lago. Essa vibração, no entanto, não fica restrita ao ponto, mas se propaga em todas as direções. Temos, pois, uma onda. E essa onda eletromagnética produzida por essa carga que vibra, ela se propaga rapidamente? Sim, sua velocidade é muito grande. Na verdade, é a maior velocidade conhecida na natureza. Ela vale 300.000 km por segundo. Que coincidência, essa não é a sua velocidade? É. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais os cientistas suspeitaram que eu seria uma onda eletromagnética. Hoje em dia, esse fato é tido como certo. Mas como você não interage com o rádio? Já tive a chance de observar que um rádio iluminado não sofre nenhuma interferência. Creio que estamos chegando no ponto mais importante da nossa conversa. Existem vários tipos de ondas eletromagnéticas. O que nos diferencia é a frequência e o comprimento de onda. Quero dizer que ondas de rádio, de micro-ondas, de infravermelho, de luz visível, de ultravioleta e raio-x são exemplos de ondas eletromagnéticas. Porém, quando uma onda de rádio é enviada, ela parte de uma carga que vibra entre 1.000 e 10 milhões de vezes por segundo. As micro-ondas partem de uma fonte que oscila em cerca de 100 trilhões de vezes por segundo. Um raio infravermelho
tem uma vibração atrás de si de 10 quatrilhões de vezes por segundo. Uma luz visível, como eu, vibra no intervalo de 10 elevado a 14 a 10 elevado a 15 vezes por segundo. Poxa, como isso é complicado, não daria para explicar melhor? Vejamos. Imagine-se no quintal da sua casa, ouvindo um radinho. Imagine também que você pudesse segurar um elétron, a carga mais elementar que conhecemos, e que pudesse fazê-lo vibrar. Se você o fizesse vibrar 100 mil vezes por segundo, começaria a ouvir uma interferência no seu rádio. Isto porque a onda emitida pelo elétron seria uma onda de rádio. Se você aumentasse a vibração para aproximadamente 10 elevado a 13 vibrações por segundo, você começaria a sentir um calorzinho. A onda emitida pelo elétron seria uma onda infravermelha. Continuando esse processo, ao chegar a 4 vezes 10 elevado a 14 vibrações por segundo, o elétron pareceria vermelho. Aumentando ainda mais a vibração, ele passaria a parecer amarelo, verde, azul, e quando atingisse 10 elevado a 15 vezes por segundo, pareceria violeta. Quer dizer então que tudo não passa de uma diferença na frequência de vibração do elétron? Isso mesmo. A frequência de vibração do elétron vai determinar a da onda eletromagnética, que vai definir a sua natureza. Dessa forma, a frequência determina propriedades importantes das ondas eletromagnéticas, como sua capacidade de produzir calor, de atravessar materiais, de ser dispersada por gases, entre tantas coisas. Costuma-se também identificar os diversos tipos de onda pelo seu comprimento e não pela sua frequência. Em algumas situações, as ondas eletromagnéticas são chamadas radiação eletromagnética ou simplesmente radiação. Continue, por favor. Entender o que é o comprimento de onda e a sua relação com a frequência não é muito difícil. Tome o elétron que você segurava há pouco. Cada oscilação executada nele produz uma modificação no campo elétrico existente no espaço. Ela se propagará com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Como as oscilações se sucedem continuamente, as modificações ficarão separadas por certa distância no espaço. Essa distância é chamada comprimento de onda. Tal conceito pode ser aplicado a qualquer forma de onda. Uma torneira gotejando numa pia cheia de água produz uma série de perturbações que se propagam separadas pela distância que definimos como comprimento de onda. Pronto, agora descanse e pense um pouco sobre a nossa entrevistada. A Luz também se cansou e pediu que continuássemos sem ela. Que tal? Valeu ou não nossa conversa com a Luz?